noite. Eu sou Karine Carvalho, fisioterapeuta e especialista em saúde integrativa existencial. E eu estou aqui hoje com um convidado muito especial, Dr. Conrado, e ele veio trazer informações muito importantes para a sua saúde integrativa. Seja muito bem-vindo, Dr. Conrado. Gostaria que o senhor se apresentasse para nós. Obrigado. No princípio, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, né? Eu sou o Dr. Conrado. Eu fui dentista durante 30 anos, trabalhei e militei na clínica, tá? E depois, desde aluno de faculdade, eu gostava de fazer inovações, de procurar novidades. Eu não queria ser um profissional de abrir e fechar dente. Eu sempre quis ter um diferencial. E comecei a ver que em 93 começou a vir as primeiras notícias sobre laser entrando no Brasil. Falei assim, tá aí. É uma grande oportunidade de eu inovar. Eu achava que o laser podia fazer tudo, né? Cortar um dente, fazer uma cirurgia, matar bactérias. E, na realidade, começamos a fazer a ponto de eu começar a fazer o mestrado e doutorado na área de engenharia biomédica. Eu, como dentista, sabia muito sobre saúde. Trabalhei muito tempo na clínica, né? Mas faltava alguma coisa, que seria essa parte das exatas, que geralmente o profissional da saúde sabe muito pouco. Então, quis saber um pouquinho da física, da ótica, da engenharia, né? E aí, eu entrando, me atualizando sobre esses novos termos de ótica, né? Eu descobri que o laser tinha um potencial muito grande na minha profissão. Ou seja, quando eu extraía um dente incluso, eu tinha muito problema de pós-operatório, né? Muito antibiótico, muito anti-inflamatório, 30 dias doendo. E quando eu aplicava aquele feixezinho de laser dentro do alvéolo, em 48 horas eu não tinha mais nada, eu podia suprimir toda a medicação. E aí eu fui evoluindo, então fiz o mestrado, fiz o doutorado, comecei a publicar bastante, né? Eu acho que hoje tem umas 30 publicações em revistas indexadas, fora as nacionais, que a gente nem conta, né? E eu via que muito pouca gente lia o que a gente escreve. Só não sei quem é pesquisador que vai fazer um trabalho, um mestrado, um doutorado, que vai ler. Hoje eu tenho 600 citações pelo mundo afora, né? E isso, então, eu percebo que eu tinha necessidade de desenvolver o produto que eu estava trabalhando para que a população pudesse usar, né? E, dessa maneira, então, eu entrei na incubadora do Parque Tecnológico São José dos Campos e começamos a desenvolver os primeiros protótipos para que aquele trabalho que eu fazia no ratinho, na cultura de célula, pudesse ser aplicado em humanos. E a gente conseguiu. Então, eu consegui o primeiro aparelho, uma empresa comercial de São Paulo comprou a minha ideia numa rodada de negócios e falou assim, esse laser me interessa, eu quero que você participe da nossa empresa. Eu comecei a fazer, né? Só que ainda ele era pequeno, eu queria tratar grandes áreas. Então, o feixe de laser é 1 milímetro, às vezes demorava 1 hora para fazer uma DTM, né? E eu queria tratar um pé diabético, uma escara, uma coluna, uma face toda. E aí era muito difícil, muito demorado. E foi aí que comecei a pesquisar uma nova alternativa para o laser, né? O laser é um ponto de 1 milímetro, né, com uma potência fixa de 100 miliwatts. Antes era de 5 miliwatts, e eu já conseguia resultado. Hoje é 100 miliwatts, mas parou por aí. Então está há 20 anos travado. Há 20 anos? Há 20 anos. E eu, então, com LED, eu comecei a fazer com LED só, com 2 LEDs, 3 LEDs. Hoje eu estou com 12 LEDs, né? E tem até de 18 LEDs. Logicamente, eu tenho que tomar cuidado com muita potência, porque vai esquentar. Então, eu consigo tratar órgãos internos hoje. Aquilo que eu sempre sonhei, né, de tratar grandes áreas, hoje eu consigo tratar uma hemifácie em 1 minuto, né? Eu consigo fazer o ilíbio aqui no pescoço, pegando carótida jugular, né? Eu consigo tratar um fígado, né, tratar um intestino, uma Sim. próstata, um útero. Tudo isso aí a gente consegue fazer com essa luz, que até então, no mundo não tem um aparelho potente assim, né? E a gente precisa entender um pouquinho da ótica, como atua, e eu entendi isso, e eu precisava de equipamentos mais potentes, né?
E hoje, com esse aparelho, eu vi que o LED e o laser têm o mesmo comprimento de onda, a mesma ação biológica. Tá? Só que o LED ele é muito mais versátil, eu consigo fazer clusters, rearranjo e consigo colocar a potência que eu preciso. E já o laser ele ficou travado. Então eu vejo o laser hoje 20 anos atrasado em relação ao que a gente está conseguindo. Né? E o que acontece? Nós somos formados numa relação alopática, de tudo ter que dar remédio, é bioquímica. Tá? E hoje é só tratamento. E agora, com a medicina integrativa, a gente está vendo que o nosso corpo não é só bioquímica, ele tem a biofísica, que é a parte da luz, a parte óptica, a parte elétrica. O nosso corpo é uma bateria. Né? Sim. Então, é gerado o potencial elétrico. Então, quando eu faço um eletroencefalograma, eu não estou pondo eletricidade aqui, eu estou capturando a eletricidade. O eletrocardiograma, eu estou capturando a eletricidade do coração e passando por um gráfico. Através desses gráficos, a gente vai interpretando. Né? Isso é energia elétrica. Então, a energia elétrica começa no cérebro, né? Ela passa pelos dentes, cada dente corresponde a um órgão. Muitas vezes eu estou tratando um órgão, por exemplo, uma bexiga, um pâncreas, e não sara nunca. Por mais remédio que eu estou dando, não resolve. Às vezes, eu tirando uma radiografia de um dente, eu estou vendo que ali tem um granuloma, tem um cisto no canal maltratado. Isso está impedindo a energia elétrica passar pelo organismo. Até então, era negligenciada. Aí começou a vir a acupuntura. A acupuntura, você vê que são feixes de luz, não só passando pelo nervo, mas passando por tecidos, por canais de energia. Meridianos, né? Meridianos. Tá? E a partir de um meridiano que esteja inflamado, não passa energia elétrica. Quando você está inflamado, o pH fica ácido. E a energia elétrica não passa no pH ácido, ele passa no pH básico. Então, o fato de eu colocar uma agulha ou colocar um feixe de luz ali, eu vou modificar esse pH. E aí a luz vai passar normal e vai trabalhar, porque a luz não, a energia elétrica vai passar e vai ativar aquela região que estava desativada. Então, nós precisamos de energia elétrica para fazer o nosso corpo funcionar. Ele não é só de bioquímico, mas é biofísica, é a parte elétrica, então a gente tem que fazer as coisas conjuntamente. Um outro fator importante para a saúde é a saúde mental. Nós temos que trabalhar o nosso cérebro para que os bons pensamentos trabalhem em conjunto com o nosso corpo. Então, eu tenho que fazer uma mentalização, nós temos que ter a fé, acreditar sempre no bom Deus, né? Acreditar que a gente vai se curar, porque no momento que a gente entra em depressão, tudo se afunda. Sim. E muitas vezes o médico te tira o chão. Fala assim, eu não posso fazer mais nada por você. Vai para casa e vai fazer um tratamento alternativo, paliativo, porque a medicina não pode fazer nada. Acabou pro cara. Está condenado, Tá né? condenado. É uma sentença ali que ele recebe. E eu quero, agora, mostrar uma luz no fim do túnel, que ainda existe uma salvação. E a luz, o nosso corpo é feito de luz. Por exemplo, se eu pego uma pessoa, põe no escuro absoluto, eu não vou ver nada. Mas se eu pego um daqueles binóculos militares de infravermelho, eu vou ver que a gente tem luz própria. E a gente queima caloria para manter essa luz. Essa luz é a nossa vida. No momento que essa luz se apaga, que essa energia elétrica deixa de passar, essa eletricidade é gerada por um potencial elétrico pela nossa alimentação. Então ele passa e vai gerando potencial elétrico. No momento que eu quebro esse mediador químico, né, que não passa mais eletricidade, a gente se apaga. A gente olha o olho numa pessoa morta, ele está opaco, não tem brilho. A gente vê no animal, vê numa pessoa que acabou o infravermelho. Isso, então, é que é a nossa vida. Sim. Né? Esse sopro de vida que a gente tem, que é uma luz. E a gente gasta calorias para manter essa luz. Né? E associado a essa luz que eu desenvolvi, quer dizer, não foi eu que desenvolvi, já existe, né? Há muito tempo. Então, a gente vem aprimorando esse tratamento. Vem lapidando, né, doutor? Vem lapidando. Vem lapidando para chegar até onde a gente vê que a gente está restabelecendo uma nova qualidade de vida para essa pessoa, tirando dor, melhorando processos inflamatórios, até diminuindo um câncer que a gente sabe que é maligno. E com esse olhar, a gente para de olhar para os sintomas
para poder buscar a causa, né? Sim. E é realmente um trabalho lindo, uma pesquisa maravilhosa para olhar justamente e ser mais assertivo na atuação daquele quadro do paciente, né? Que está sendo atendido. É o caso do câncer hoje, né? O câncer, o que é? É uma célula, que era uma célula normal, por algum motivo, alguma coisa errada que nós fizemos, ele mutou. Então, é uma célula normal que vivia de glicose, vivia de oxigênio, mas ele mutou. Então, ele não quer saber mais de oxigênio, ele quer saber de glicose, de açúcar, né? E ele vive disso. E ele se caracteriza como uma célula inflamatória com núcleo gigante, né? Então, você vai olhar no laboratório, numa lâmina, você vai ver um processo inflamatório e tem algumas células gigantes no meio. Isso é um câncer. Tá? E o que a medicina atual vê? Que é matar o câncer. Então, entra com a radioterapia, a quimioterapia, visando matar essas células com núcleo grande. Só que não é essa a causa do câncer. Nós temos que ir para um outro lado. Nós temos que corrigir o terreno biológico, né? O que é? Nós temos que desintoxicar o paciente primeiro, para mudar o meio onde esse câncer está vivendo. Então, nós temos que desparasitar, nós temos que cortar açúcar, carboidratos, nós temos que trabalhar de uma forma de tirar metais pesados que vão intoxicar o nosso fígado. Tá? Então, a gente tem que limpar esse meio. No momento que a gente limpa e controlou a alimentação, tira todo o máximo de glicose possível, tá? A gente, com a luz, a gente modifica o pH. Todo câncer está num pH ácido, toda inflamação está num pH ácido. E com a luz eu vou modificar o pH de ácido para neutro ou básico. Aí ele já começa a se incomodar porque o meio não está propício. Segundo lugar, todo câncer tem mitocôndrias inativadas, porque não precisa de mitocôndria. Ele precisa de uma respiração anaeróbia, né? E na hora que eu coloco a luz, eu reativo essa mitocôndria. E ela começa a trabalhar com oxigênio. Aí o câncer, a célula do câncer, veja, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou me suicidar, o ambiente não está para mim. Então a gente se autocura, a gente consegue modificar esse meio para que as células normais começam a combater isso aí. E é essa nova luz, essa luz no fim do túnel que eu estou passando à pessoa. Quando a pessoa está desenganada por um profissional, assim, não, existe ainda uma possibilidade. E a fé também é outra possibilidade. Eu tenho que acreditar que eu vou sair dessa. E tem muita gente saindo. E isso que eu fico até arrepiado de escutar certas coisas que vem relatando. Embora eu não esteja mais militando profissionalmente, mas eu tenho recebido feedback de todas essas pessoas que têm o aparelho, né? E, Conrado, eu fazia 3 semanas que não dormia. Eu tinha dores alucinantes, eu tomava morfina. E hoje faz mais de mês que eu durmo sossegado e não tenho dor. E eu até me belisco para saber se eu estou vivo, né? Mas são coisas assim. Outros com neuropatias ou nevralgia do trigêmeo são dores alucinantes que com remédio nenhum, Tegretol, mesmo cannabis, não estava passando, cada vez piorando mais. E, de repente, você recebe uma mensagem de que já faz semanas que eu não tenho dor, acabou tudo e eu parei com toda a medicação. Pô, é muito gostoso você receber uma notícia dessa, né? Nossa, é muito gratificante, né, doutor Conrado? E é muito importante esse conteúdo para as pessoas que estão nos assistindo, para elas entenderem e terem a certeza absoluta que elas têm realmente um poder de autocura, que elas não precisam se sentir condenadas, né? Sim. Quando o profissional passa uma notícia, de repente ela está com um quadro, mas ela precisa saber que existe a possibilidade de recuperar a sua saúde, né? E que precisa começar nela, com o mental dela acreditar, porque o nosso mental ele tem um poder muito grande sobre nós, Sem né? dúvida. Eu falo que a nossa mente mente para nós o tempo todo. Perfeito. Então, nos sabota, porque, na verdade, ela quer nos proteger. Sim. E com
esse aparelho que o senhor desenvolveu e com todas essas experiências e esses feedbacks, isso vem validando e eu tenho certeza que vem trazendo mais vontade ainda de levar esse conhecimento e vontade de gritar para o mundo, né? Com certeza. Essa possibilidade. O problema é que a gente está vendo que tem uma possibilidade grande e poucas pessoas sabem disso. Muitas vezes você vai num congresso, tem milhares de pessoas, tem 1.000, 2.000 pessoas, mas na sua sala tem 30 pessoas. Tem muita gente que vai só para fazer um auê, para ver na feira e tal, mas não vai. Agora, é preciso um programa desse para ajudar a levar essa informação, né? Eu participo de muitos congressos, faço constantemente lives e coisas assim, para dar conhecimento. E outra, o mundo está pobre desse conhecimento. Eu já fui para fora. Já fui para o Japão, já fui para os Estados Unidos, fui para a Argentina, para a Europa inteira, ali, Portugal, Espanha. Ninguém sabe quase nada disso. Na hora que você fala essas coisas, o pessoal se arrepia. Né? Mas isso é uma coisa nova que está por aí, mas com potencial que não tem um efeito colateral. Hoje você pode aplicar a luz numa pessoa com marca-passo. Né? Marca-passo é um processo elétrico, não é fóton. Né? Pode aplicar em titânio, pode aplicar num bebê, pode aplicar num silicone. Né? Tudo isso para facilitar. Normalmente, mesmo o pessoal do esporte, né? O pessoal do esporte sofre de lesões constantemente. E tem time que tem 10 aparelhos desse no elenco para recuperar o atleta. Toda vez que você faz um exercício, queima glicose, gera o ácido lático. O ácido lático gera incapacidade. Se você forçar com ácido lático, você gera ACK, que é a creatinina que leva a lesão. Né? Então, a gente está conseguindo hoje recuperar isso. Nós já temos medalhas de ouro porque as pessoas usaram isso aqui. Entre uma corrida de 100 metros, quem usa um aparelho desse, que estimula a circulação, entre o primeiro e o último lugar. Não tem por onde. E não é doping. Uhum. Né? Simplesmente você está estimulando a circulação, melhorando a oxigenação, removendo o ácido lático que está se formando, né? Dando condição. Por exemplo, a Poliana Okimoto, ela foi medalhista, né? na Olimpíada aqui no Brasil. E ela estava machucada. Aí o fisioterapeuta dela chegou para mim e falou assim, olha, Conrado, eu tenho um problema que meus nadadores nadam 5, 6 horas por dia. Quando vão disputar um campeonato, os melhores estão machucados. O que nós podemos fazer? Assim, dar um banho de luz nessa pessoa quando fadigou a musculatura, dá um banho de luz no pós-evento, que você vai acelerar a remoção do ácido lático, vai melhorar a oxigenação e vai dar condição dessa musculatura estar recuperada para o próximo evento. E foi que foi. Nós fomos com um elenco lá na China, ganhamos medalha de ouro masculino e feminino. Né? Depois a Poliana disputou aqui, ganhou medalha de bronze. Aí ela aposentou, quem que entrou? A Marcela. Está ganhando todas as medalhas de ouro. Onde ela participa, ela ganha tudo. Né? Porque a gente conseguiu achar o fio da meada. Né? Por exemplo, o Neymar já usou isso aqui, o Medina, né, o Paulinho. E eles, muitas vezes, eles saem daqui com esse aparelho e vai até o Barcelona para tratar o jogador para poder entrar na seleção. Isso, então, nos envaidece, porque é uma tecnologia. Eu falei, o que é essa luzinha que vocês estão aplicando aí? E o pessoal vem em cima, o pessoal do Shakhtar Donetsk, o pessoal mesmo da Ucrânia, né? E no tempo da guerra, que começou a guerra, o fisioterapeuta que trabalhava com a gente saiu fugido de lá, largou tudo lá por causa que as bombas começaram a cair lá. Né? E a gente está fazendo, por uma forma ou de outra, está fazendo uma forma, participando da história. Né? Isso, então, vai progredir. Então, eu quero formar seguidores para que pudessem divulgar essa tecnologia, que é luz, é simples, não tem efeitos colaterais, não vai modificar nada. Se tudo estiver bem, tudo vai continuar bem. Mas se alguma coisa estiver errada, a luz vai fotobiomodullar, vai tentar corrigir aquilo que está errado. Muitas vezes eu não sei nem o diagnóstico, mas eu aplico a luz assim mesmo, porque o organismo vai entender que ele precisa se rearranjar. Né? E foi dessa forma que a gente tem evoluído. Né? Que lindo. Nossa, um trabalho maravilhoso. E eu acho que é tão importante a gente falar aqui sobre a humanidade, o quanto ela está condicionada
até então, porque agora só o fato de estarmos aqui já é um grande despertar, Sim. né? O quanto ela está condicionada a olhar para a doença, a tratar a doença, a sempre buscar a doença. E o nosso objetivo aqui é tratar, prevenção. é olhar a saúde, é olhar o paciente de uma forma única, né? Dentro das suas dores, da alma, da sua história de vida, e olhar para ele com unicidade mesmo, de trabalhar para que ele entenda que ele busque a saúde e não olhar para a doença. Perfeito. Porque é um condicionamento, não é, doutor? O senhor não concorda? Basicamente é isso. Então, hoje eu vejo todo mundo tratando doença, espera ficar doente para procurar um remédio. E não adianta nada. E é por isso que a nossa qualidade de vida vai diminuindo. Nós vamos morrer um dia. Mas por que não morrer, não envelhecer com qualidade de vida? Qualidade de vida. É isso que tem. Então, hoje eu vejo essas doenças autoimunes, né? E está muito em moda hoje, né? Alergia a glúten, alergia ao leite, alergia a porção de produtos, né? Que vão causar processos depressivos, vão causar o autismo, vão causar a esclerose múltipla, vai causar o herpes, tudo são doenças autoimunes, que começa a partir do intestino. Tá? Então, o fato de eu pegar essa luz, eu levanto da minha... Acordo, estou vendo televisão, eu estou aplicando no intestino, estou aplicando no fígado. Tá? Isso, então, mesmo que não tenha nada, mas vamos fazer um processo preventivo. Eu vou trabalhar o meu organismo. Então, toda a vez que a gente tem um processo, nós temos bactérias dentro do nosso intestino, e muitas, elas que fazem a nossa vida, né? A ponto que se eu começar a tratar as bactérias boas, elas vão formar o hidrogênio molecular. Esse hidrogênio molecular vai quelar radicais livres. Queira a gente ou não, a gente toda hora vai gerar radicais livres. Cada reação química nossa, ela gera um lixo. Além desse lixo natural que a gente tem o lixo do ambiente. É o cigarro, é o álcool, a alimentação desregrada, né? A poluição eletromagnética. Tudo isso aí é lixo e a gente precisa eliminar esse lixo. Vai envelhecer menos quem melhor excretar. E é por isso que eu falo, uma vez a gente trabalhando o intestino e controlando o sangue, por exemplo, você vai fazer um exame de sangue, você vê muitas vezes uma proteína C reativa. Isso é sinal de inflamação. E sempre ela está ali, porque nós temos inflamação em algum lugar do corpo, principalmente no intestino. E essa proteína C reativa gera artrite, artrose, e a gente também está envelhecendo. Então, quando a gente é jovem, a gente tem o pH básico, então tem milhares de células nascendo e algumas poucas morrendo. Depois que a gente passou dos 40, 50, 60, 70 anos, tem milhares de células morrendo e poucas nascendo. Então, a criança e o jovem é básico e o idoso é ácido. Daí começa a osteopenia, a osteoporose, a artrite, a artrose, os reumatismos todos. E nós não precisamos hoje, com tanta tecnologia e com essa tecnologia tão simples no sentido de dar luz a nosso favor, né? Sim. De trazer uma longevidade com uma qualidade de vida muito melhor, Sim. Não é, doutor? Beleza, porque envelhecer todo mundo vai. Ninguém vai ficar para semente. Agora, temos que envelhecer com qualidade, prevenindo, suplementando, muitas vezes com magnésio, com a vitamina D, com a K2, né? A coenzima Q10 para estimular as mitocôndrias. Muita gente não tem energia nenhuma, está tudo travado, quer só saber de cama, não quer fazer nada. A coenzima Q10 ela vai entrar no metabolismo da mitocôndria e a gente vai estar mais aceso, vai ter vontade de viver. É isso que precisa, ter vontade de viver, né? E são coisas assim que a gente vai vendo que as coisas vão surgindo, né? E uma coisa vem puxando a outra. Eu, como dentista, eu conheci alguma coisa da saúde, né? Agora, praticamente, hoje, eu estou sendo professor de médicos, né? Mostrando para esses médicos, através desses estudos, que existe uma luz no fim do túnel, que a gente pode lançar mão disso, tá? Trabalhar o intestino. Outro dia recebi notícias de que uma pessoa estava fazendo hemodiálise já há vários anos, começou a aplicar 30 aplicações no rim,
voltou a urinar normal e está largando do processo da hemodiálise, né? Então o médico mandou falar, falou, vou testar mais uma semana, se continuar assim, nós vamos tirar a válvula que faz a aplicação. Isso é muito gostoso de escutar um negócio desse. É muito lindo mesmo, é encantador e traz uma esperança para muitas pessoas que acham que já não tem mais o que fazer, que não aguentam mais tomar tanta medicação, os efeitos colaterais, não é mesmo? Verdade. E tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo quer saber onde eu busco este tratamento. Bom, tem muitos profissionais que já têm esse produto, né? Tem muita gente usando em casa. Eu tenho do lado da minha cama. Eu acordo, estou vendo televisão, estou me auto-aplicando. Tá? É possível, então? É possível. E basta entrar em contato com a gente, né? E tem o meu Instagram, que é dr.conrado. Ali tem mais de 200 aulas que eu já dei, né? Várias matérias. Então vai entrar lá, pode entrar no YouTube, também tem muita aula gravada lá, que é tudo isso que eu estou falando, né? Só que cada hora a gente vai focando de um lado ou de outro, né? Mas é gostoso, a pessoa se prende, ainda mais se tiver alguém na família com problema. Ou a pessoa própria, né? Que se auto-aplica. É um produto que eu não preciso ter uma enfermeira, um médico para fazer. Ele se liga aqui, ó. Autorresponsabilidade. Isso. Então você faz a aplicação transcraniana. Ainda ontem nós vimos o pessoal está fazendo o Enem, aplica a luz antes de fazer a prova. Você vai sair tinindo, porque está estimulando os neurônios, está estimulando mediadores químicos, né? Então, melhora da oxigenação vai fazer com que a pessoa fique mais afiada, né? Fica com o raciocínio mais atento, né? E a gente aplica muito isso aqui em autistas, né? O autista tem pai de crianças, médicos, eu falo assim, eu faço eletroencefalograma todo mês no meu filho. E tinha áreas do cérebro dele que não tinha estímulo elétrico nenhum, né? Aqueles sinaizinhos. Então não tem estímulo elétrico. E agora, depois de 60 dias que nós estamos aplicando, começou a aparecer estímulo elétrico numa área que não tinha. Tá? E aí, o que acontece? Muda aqui os nervos, todos têm as sinapses. Sim. E dentro dessas sinapses tem mediadores químicos, serotonina, endorfina, dopamina e muitos outros, né? Que fazem a ligação da parte elétrica com a parte química e transmitindo isso. Então, isso muda o comportamento. Por exemplo, você pega uma pessoa que fuma droga, cocaína, vai interferir nesses mediadores químicos, então muda o comportamento, né? Nós temos uma porção de coisa aqui dentro, né? Mas na hora que você põe um efeito externo, uma droga, modifica, e você vê que o comportamento da pessoa já muda, e muito. Então, é bastante importante a gente conhecer um pouco disso, porque a depressão vem a acontecer por falta desses mediadores químicos. A fibromialgia é um processo também que vem pela falta de circulação do hipotálamo, né? O hipotálamo, em vez de produzir serotonina, ele está produzindo substância P, que dá hipersensibilidade no corpo inteiro. Dói tudo, né? A pessoa entra em processos depressivos, tem vontade de morrer. Tá? E muitas vezes tem uma discrepância entre o simpático e o parasimpático. O simpático é exacerbado, a pessoa não dorme, agitada, não sei o quê, e o parasimpático não funciona. Então eu aplico essa luz aqui, ó, a região da saída do nervo vago, que o nervo vago que controla todo o parasimpático, inclusive os movimentos involuntários do corpo, que é intestino, o rim, essas coisas todas. Então você está estimulando essa outra parte, que até então estava parada, a energia não estava passando. Então, através desse estímulo, vai interferir bastante no comportamento. Agora, outra coisa que nós descobrimos recentemente, quem tem a fibromialgia, geralmente teve a origem depois de uma perda grande. Perdeu o pai, a mãe, um filho, uma namorada, o que for, perdeu, sentiu. Então, essa energia ficou travada e não evoluiu. Então, é preciso destravar esse cérebro para que você corrija a doença. Tá? E muitas vezes tem que fazer parte de um psicólogo, de uma hipnose,
para controlar essa parte mental que está impedindo de seu corpo ter saúde. São os traumas, né? Sim, são os traumas. Nossa, quanta riqueza de informação, não? Sim. Eu quero levar um monte para casa. Que delícia. E assim vai. Então eu vejo hoje, o maior problema hoje que a gente vê é a questão da autoimune. Eu tive há pouco tempo um processo com a minha esposa. Ela começou a emagrecer, e de repente inflamou o intestino e começou com ascite. Ela estava com menos de 40 quilos e 6 litros de água na barriga. E ninguém conseguia diagnosticar ela. Então eu fiquei 3 meses fazendo exame de tudo quanto é jeito. E ninguém, um falava que era fígado, precisava fazer transplante de fígado, outro falava que era pâncreas, outro falava que era câncer, e não fechavam o diagnóstico. E ela morrendo. Aí chegou num ponto que eu falei assim, se eu não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer. Entrei com o aparelho, com LED, entrei com ozônio, tá? Entrei com vitamina D, e foi onde que eu consegui tirar ela. Deram 1 semana de vida. Ela ficou pele e osso, né? Aí consegui controlar a ascite. Melhorou o processo inflamatório, o intestino que antes caía qualquer coisa já saía, já começou a segurar mais, aí desenvolveu rosácea. O rosto dela virou ferida pura. Pálpebra não fechava, o sorriso travado, ficou uma velhinha de 90 anos. Né? Aí eu fiz o mesmo processo, comecei a entrar com luz, hoje ela está linda, maravilhosa, plena, não tem problema nenhum. Mas se eu deixasse, ela tinha ido. Então, usei meu conhecimento, o que eu desenvolvi, para retornar à vida. Nossa, né? Dar a vida... E às vezes, assim, através da dor, a gente potencializa e sabe realmente qual é o nosso caminho, né, doutor Conrado? Sim. Olha, com a sua esposa, uma pessoa que o senhor ama tanto, o senhor precisou se debruçar ali e mostrar realmente... Desenvolvi esse equipamento por causa dela. Olha só, tá vendo? Né? Que antes eu tinha o menor, então eu desenvolvi esse aqui para tentar salvá-la. Né? E teve outro caso desafiador que eu tive recentemente, de uma pessoa, a senhora de 61 anos, ela estava com muita dor, foi operada achando que era apendicite. No que abriram ela, era um câncer. Tiraram 20 centímetros do intestino dela, colocaram bolsa. Só que depois ela teve metástase no ovário e no fígado. Aí depois, ela tanto passar mal, abriram ela outra vez, tiraram 6 litros de tumor do ovário. Uma bola de basquete dentro da barriga dela. A segunda cirurgia. Aí ela continuou passando mal, porque mexeram muito no intestino, aquela coisa toda. Aí não estava evacuando, não estava comendo, estava vomitando fezes. Aí fizeram uma lavagem intestinal. Nessa lavagem intestinal, como tinha dobra, perfuraram o intestino. Aí todas aquelas fezes caíram tudo para dentro da barriga. Precisou abrir pela 3ª vez. Qual a idade? 61 anos. Aí, vomitando, o ponto que deram no intestino dela rompeu outra vez. 4ª cirurgia. Aí os médicos chegaram num ponto e falaram assim, gente, não adianta ela mais ficar aqui. Chama os parentes, vai para casa, não tem 2 dias de vida. Não tinha mais pele nem músculo para fechar. O intestino saía para fora. Tinha que colocar com a mão para dentro. Quem que sobrevive a isso? Não tem. Né? Aí uma médica de Goiânia, que era vizinha dela, pegou esse aparelho e emprestou para ela. Falou, você vai se auto-aplicando. A cabeça está boa, vai se auto-aplicando. O que não está boa é o teu corpo, mas a cabeça tua está boa. Vai te tratando. Coloca aqui que vai aliviar. Começou a usar, começou a parar de vomitar, não estava vomitando, começou a comer, mas tinha que ficar deitado, não podia se mexer porque saía tudo para fora. Aí começou a nascer músculo e pele. Foi fazendo, não precisou colocar tela, não precisou rodar retalho, não precisou fazer nada. Simplesmente foi fechando. Hoje você vê as fotografias dela, ela está com a barriga todinha cicatrizada, o intestino manteve ali, hoje ela está andando, está dando palestra nas igrejas, está dirigindo o carro, está brincando com todo mundo, fazendo tchauzinho. Tá? E o que acontece? É um milagre. Renascimento. É renascimento. Aí, depois que ela sarou tudo, ela foi para o hospital, foi fazer o PET scan, não encontraram uma célula com câncer. E os médicos são besta, porque como que estava com câncer no intestino, câncer no fígado, câncer no ovário, e cadê essas células?
que foi? Então, é a teoria que eu estou levantando de oxigenar o tumor, corrigir o pH, né, que levou ela à cura. Sim. Então, demos vida para uma pessoa que estava morrendo. A mesma coisa da minha mulher, estava morta. Se eu não intervisse com esse conhecimento e desse condição do próprio organismo se recuperar, era uma pessoa que já estava no caixão. Né? Eu tenho uns amigos meus que falam assim, você estava no bico do corvo. E o senhor falou uma coisa muito importante, né? Nós só precisamos dar condição para o nosso corpo fazer o trabalho que ele precisa fazer, que ele sabe o que fazer. É isso aí. Não é verdade? E muitas vezes eu não preciso nem ter o diagnóstico. O corpo, ele se arranja da maneira que ele acha que deve fazer. Né? Agora, constantemente, preciso mudar meus hábitos alimentares, comportamentais, para que a gente dê condição do organismo se autorrecuperar. Sim. Né? Nossa, que delícia, que conversa boa, hein? Tô adorando. Estou falando para você que a coisa aqui flui, vai fluindo gostoso. Para qualquer lado que a gente for, a gente vai achando uma resposta, né? É como se pega, assim, por exemplo, essa parte do Covid que teve. Morreu muita gente, né? Muitos amigos eu perdi. Eu fazia parte do Rotary, né? Na época, quando eu entrei no Rotary, eu tinha 20 e poucos anos, né? E a pessoas de mais de idade. E agora, a maioria, quase tudo morreu, né? E a gente vê que o Covid foi uma pandemia que levou muita gente. E não adiantava você entubar a pessoa, porque era só pior. Então, o que eu descobri nesse processo todo? Que o vírus, ele é uma doença hematológica, ele ataca a hemácia. E dentro da hemácia, nós temos uma molécula chamada hemoglobina, hematoporfirina. As duas juntas seguram o ferro, e o ferro que vai carregar o oxigênio para distribuir para o corpo inteiro, pelo pulmão. Né? Só que quando o vírus ataca, ele quebra a molécula. E o ferro, ele fica solto, você não fica mais ferro, então você não consegue carregar o oxigênio. Então você está com o dedo no oxímetro, era para estar com 98 de saturação. Começa a cair para 90, para 80, para 70, vai para intubação. Mas mesmo entubar não corresponde que vai salvar a pessoa, porque o sangue não está propício. Né? E esse ferro, quando cai, ele cai no pulmão da pneumonia. Então, 3 dias já era. Então, quando a gente começou a aplicar essa luz, tanto no ILIB, no pescoço, quanto na caixa torácica, eu refazia essa molécula. Isso em questão de minutos, meia hora. Então, o dedo que estava com 70, ele ia para subindo para 80, 85, 90, 95. Saturava. Então, era preciso a gente manter essa luz por algum tempo até o organismo se recuperar disso. Só que a pessoa com 70 já estava no hospital. E no hospital não permitia a entrada do aparelho, porque não é do protocolo deles. Né? Mas as pessoas que se trataram em casa se salvaram. Porque a gente fica com medo, porque você está com 80 de saturação, está em desespero, o coração está 150, 170. Eu preciso corrigir isso. Né? E a luz, ela por si só, ia fazendo o coração voltar ao normal e a respiração voltar ao normal. E isso, então, ficou guardado com a gente. Alguns poucos ficaram sabendo. Mas o mundo precisava saber. Eu cheguei a fazer uma palestra para o pessoal da ONU. Né? Só que teve a pandemia, aquela politicagem toda, que impediu... Tinha os negacionistas que não acreditavam em nada. Né? E tudo é ciência, mas a ciência, muitas vezes, você não pode... Você não consegue em tempo para fazer, mas você consegue observar, observando o comportamento do que está acontecendo. E aí você consegue melhorar. E isso, então, eu consegui alguns amigos salvar. Mas precisava ser muito mais. Então a coisa tinha que ter muito mais alastrado. Só que é complicado, com a mídia não ajudando, fica muito complicado. A política. Política. E aí é um assunto para uma outra. Que vai longe. E que não tem fim. Sim, né? Com certeza. Mas, doutor Conrado, nossa, eu queria agradecer muito, muito a oportunidade de conhecê-lo. Obrigado. De estar aqui, de compartilhar de tanto conhecimento, de trazer uma ferramenta linda com um efeito assim
que não tem efeito colateral e que tem um poder de atuação sobre o nosso organismo, permitindo que ele faça o trabalho dele com maestria, Sim. não é? E que todas as pessoas têm acesso, podem ter acesso. Não é algo que, sim, que tem que ser para o rico, para o pobre, que não pode ter acesso. Eu Qualquer um acredito pode que ter. todo mundo pode ter E praticamente acesso. é um material que não tem calibragem, não tem assistência técnica assim, de urgência. Cada luzinha dessa tem 50 mil horas de uso, né? Então, a pessoa pode usar e abusar da luz. Toma um banho de luz, isso que é importante. Ainda há pouco tempo, eu fui num congresso de feridas, né? E cheio de enfermeiras, de médicos, tratando a questão das bactérias. Tem 30 tipos de bactéria nessa ferida, 50 tipos de bactéria para escolher o curativo. E, na realidade, o princípio não é por aí, querer matar a bactéria. O princípio é que, se tem uma ferida, tem uma causa vascular. Ou se é arterial, é pé diabético. Se tem uma ferida, pode ser varicosa, por deficiência de retorno do sangue, né? E por escara e compressão. Mas todas elas têm origem vascular. Uma vez que eu aplico a luz, eu modifico o pH dessa região. E a maioria das bactérias são anaeróbias. Na hora que eu devolvo o oxigênio ali para as bordas, a bactéria não fica. Ela pode até ali, mas não tem virulência. Então as bordas vão fechando e vão cicatrizando. E isso que é bonito a gente ver. Então eu posso tratar um curativo, fazer um curativo com uma gaze. Eu posso pôr algumas gotas de óleo ozonizado para que essa gaze não adira ao tecido de granulação. O ozônio, ele é bactericida. A luz não é bactericida, mas ela muda o meio. Mudou o meio, a bactéria não fica. Muitas coisas complementares, né, para poder auxiliar. Sim. Mas eu estou encantada, muito feliz de poder ter esse conhecimento, de poder compartilhar com as pessoas, né, que possam ter acesso realmente a isso, que nenhuma patologia, nenhuma doença possa o paciente possa se sentir condenado. Verdade. E que ele entenda que ele tem um grande poder, né? Sim. E graças à sua descoberta, à sua intenção em ser diferente, sair da mediocridade, digamos assim, né? Da manada, né, doutor? A gente não pode ser um cordeirinho na manada. Não. Tem que sair fora e procurar um objetivo. E são esses que fazem diferença no mundo, né? E o senhor é um deles, né? Eu que agradeço a oportunidade de conhecê-lo e eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando com todo mundo tamanho conhecimento e essas oportunidades que o senhor vem trazendo de cura, de autocura para a humanidade, não é? Verdade. Muito obrigada. Obrigado a você. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo hoje? Bom, gente, eu agradeço a oportunidade da entrevista, agradeço a oportunidade de você estar nos escutando, tá? E eu estou à disposição. Entre em contato pelo meu e-mail, pelo meu Instagram, né, dr.conrado, tem meu telefone, vocês podem me ligar no meu WhatsApp, né? Eu estou sempre ligado. E outra, mesmo que você tenha um aparelho, muitas vezes a gente monta um protocolo juntos. Vocês me liguem, a gente monta um protocolo. Às vezes você tem uma ferida, um trauma, alguma coisa, fotografa, manda para mim, né? E através do relato que vocês fizerem, a gente pode estabelecer uma forma de tratamento adequada. Que bom. Então, finalizamos mais um programa, mais um episódio desse programa lindo de saúde integrativa com o nosso querido Dr. Conrado. Uma boa noite. Hoje eu queria falar com vocês sobre algumas dicas que são pequenos comportamentos, mas que geram um grande impacto na saúde. Coisas simples, como por exemplo, a gente absorver os raios ultravioleta do sol através do extrato lúcido das mãos. A gente tem uma maior capacidade de absorção através desse extrato lúcido. Isso faz uma grande diferença, por exemplo, dentro da odontologia, não só em âmbito sistêmico, né? Mas a vitamina D é fundamental para uma saúde óssea,
para a osteoimunologia, dentre outras. Mas só através do raio ultravioleta que a gente vai conseguir fazer com que essa vitamina D fique biodisponível para o organismo. E é um pequeno detalhe, por sinal, pode ser feito junto com o aterramento. Então, já tirar o sapato, aterrar, colocar os pés no chão ou na grama, e isso já vai fazer uma grande diferença na saúde. Oi pessoal, tudo bem? Hoje vim falar para vocês de uma substância que as pessoas às vezes não dão bola ou muitos conhecem, apesar de ser uma frutinha mais do externo, que é conhecida como cranberry. O cranberry ele é uma fruta incrível e além disso ele é constituído de antocianidas e proantocianidinas, que são substâncias que ajudam como antioxidantes. E eles têm umas características muito interessantes no nosso organismo, como evitar o acúmulo, no caso, do LDL, que é o colesterol que eu chamo de logo Deus leva, né? E para se transformar no colesterol bom, que é o conhecido HDL, hoje Deus livra. É uma forma da gente nunca mais esquecer qual que é o ruim e qual que é o bom. Então, o cranberry tem uma outra função, as proantocianidinas, também ajudam a diminuir o problema relacionado à infecção no trato urinário da mulher. E com isso, reduz os problemas porque ela evita com que essas bactérias, com que essas, vamos dizer assim, esses problemas venham a ocasionar no trato urinário, porque ela não fixa na região. Então ela não causa, ela evita causar a inflamação, porque ela aumenta a eliminação dessas patologias, vamos dizer assim. Seria a forma mais fácil da gente conversar. Outra vantagem dela é de aumentar e ajudar no funcionamento do trato gastrointestinal, fazendo também o funcionamento da parte do intestino, reduzindo e eliminando toxinas de forma mais fácil, fazendo o movimento peristáltico do intestino melhor, tratando também problemas relacionados à desbiose. Então o cranberry, ele é calculado principalmente por uma questão, como eu falei no começo, chamado antocianidinas e proantocianidinas, que isso é que é o cálculo que leva a Anvisa ao excelente equilíbrio e da questão de qualidade. Hoje eu posso dizer para vocês que esse é um dos produtos que maior tem quantidade de proantocianidinas no mercado, é esse que vocês estão vendo. Obrigado.